O News e hoje está no Togas e Becas. Professor Daniel Chaves, bom dia. Bom dia, Helder, bom dia, Jorge, bom dia a todo mundo que está ouvindo aqui na Diário, o pessoal da nossa equipe. Prazer muito grande. E assim, esse assunto da segurança pública, ele é um assunto que tem um ponto de vista técnico, naturalmente tem, e a gente tem pessoas muito preparadas no Brasil para falar disso, mas também tem uma natureza política muito grande. Eu acho que essa natureza política, na véspera de um ano eleitoral, é um assunto que tem que ser pautado e tem que ser trabalhado com a calma devida, né? Professor, quem ganhou ou quem perdeu? Bom, sem dúvida alguma, quem faleceu, os meliantes, ou mesmo que sejam inocentes, foram os principais perdedores, né? Naturalmente, não tem como falar que essas pessoas que perderam a vida tiveram sucesso. Perdemos 4 policiais militares. Exatamente. Sejam inocentes, sejam meliantes, policiais militares, traficantes, pessoas comuns, são as pessoas que perdem mais com a violência urbana. O que, do ponto de vista político, a gente pode falar, e eu acho que é muito natural que assim seja tratado, eu acho que não tem que ter nenhum tipo de receio com relação a isso, é que a intervenção que o governo do Estado do Rio de Janeiro fez foi uma intervenção de natureza política. Até porque, do ponto de vista prático, qualquer conflito armado, seja ele uma guerra civil, seja um conflito entre estados, quando o Trump quer invadir a Venezuela ou não quer, quando o Maduro quer resistir ao Trump ou não quer, quando você tem uma intervenção militar numa área de comunidade, como é o caso do que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é uma intervenção política, é uma intervenção do poder público visando o que lhe é correto, o monopólio legítimo do uso da força como expectativa de manter a soberania sobre o território. É o Estado, afinal de contas, né? E a gente não pode tratar isso como se fosse uma coisa menor. O governo do Estado do Rio de Janeiro tem toda a razão, assim como o governo federal, assim como a prefeitura, e todo mundo que for força pública está absolutamente correto na expectativa de que, se tem uma atividade criminal acontecendo naquela região, ela deve ser eliminada, deve ser neutralizada, utilizando a linguagem da segurança pública, ela deve ser neutralizada para que o Estado ocupe soberanamente o controle daquele território, o que não acontece hoje em boa parte dos complexos das favelas do Rio de Janeiro, que são dominadas por facções. Mas isso não é novidade, né? Isso acontece há pelo menos 30 ou 40 anos, quando, aproximadamente na época da fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, perdeu-se o controle do ponto de vista prático de políticas públicas urbanas com relação a essas áreas do chamado enorme subúrbio carioca. Então, o Estado tem toda a razão, e ninguém pode questionar isso, a não ser que a gente queira a implosão das instituições, acho que não é algo desejável para ninguém. O Estado tem toda a razão em utilizar forças policiais para coibir atividades criminosas nas favelas. Ponto. Não há discussão sobre isso. A discussão que vem sendo travada hoje, do ponto de vista não só de especialistas acadêmicos, mas de profissionais da segurança pública, é sobre a eficácia desse tipo de medida. A gente pode pautar que a ideia de intervenções do Estado tem 2 princípios, ou princípios políticos do ponto de vista de eficiência, ou princípios políticos do ponto de vista de interesses políticos, de pautas políticas. E sem dúvida alguma, em 2026, o ano que vem é um ano eleitoral, né? A gente tem a segurança pública como, juntamente, eu diria que segurança pública e custo de vida para o cidadão médio. São as 2 grandes pautas nacionais. Até porque a questão, e não é à toa que a gente esteja aqui no Amapá debatendo o Rio de Janeiro, a pauta do que acontece hoje no embate entre forças policiais e crime organizado no Brasil, ela é uma pauta nacional. Claro. A gente tem problemas com isso no Amapá, a gente tem problemas com isso no Ceará, em Pernambuco. Não há estado do Brasil hoje, eu diria até região do Brasil hoje, que a gente não tem um problema Quando nesse se sentido. fala em organizações criminosas, a gente não está falando de uma situação apenas local do Rio de Janeiro. Não, de forma alguma. A gente está falando sobre interestadual e transnacional. E eu poderia até pontuar que isso é um problema internacional. Internacional. Para a gente ter uma ideia, quando teve subsequentemente a operação no Rio de Janeiro, Paraguai e Argentina limitaram o acesso de brasileiros no trânsito de fronteira que o Mercosul abrange. Obrigado. Que o Mercosul abrange, porque, de fato, já tivemos outros exemplos, especialmente naquela intervenção da federalização. Lembram? Lembro. Teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro. A gente notou que quase que imediatamente houve um transborde, uma rearticulação dessas redes criminosas em outras regiões do país, porque é uma rede e tem que ser entendido como rede. Se a gente for olhar do ponto de vista operacional, inclusive, quando a gente fala em atacar uma rede, imaginando mesmo a metáfora da rede como uma rede de pesca ou uma rede de uma tela de proteção, uma rede não tem um centro de gravidade, né? Quer dizer, ela não tem um quartel-general. Uma rede, ela está espalhada entre os seus nós que as conectam. E como que você vai agredir uma rede atacando operacionalmente um ponto específico? Claro, toda intervenção policial tem que acontecer, toda intervenção de segurança, toda ocupação de território tem que acontecer a partir de algum lugar. Mas a discussão de eficácia reside se justamente, pura e simplesmente, atacar
uma determinada área, um determinado complexo de favelas, prender uma liderança resolve ou ajuda a resolver o problema. A crítica que vem sendo feita, que é uma crítica por sinal pertinente, é a de que a desarticulação das cadeias de comando e controle do crime organizado, seja qual for o crime organizado, tá? De colarinho branco, na favela, em qualquer região, ela precisa ser acompanhada de uma estratégia lado a lado de desidratação dos fluxos que financiam, que geram logística, que geram as condições pelas quais aquele crime opera. Porque a gente sabe muito bem, não tem aeroporto. Exatamente. Não tem aeroporto, não tem túnel que conecte, por exemplo, o Complexo da Penha no Rio de Janeiro às plantações de coca que ficam no Peru e na Bolívia. Não existe isso. Elas atravessam na fronteira, cruzam o país todo. O financiamento ele acontece como? Através de várias formas de lavagem de dinheiro que são muito conhecidas. O COAF, a gente falava sobre isso, né, Helder? COAF. A gente tem vários organismos que a inteligência brasileira hoje, a ABIN, GSI, Banco Central, uma série de órgãos que cuidam dessa pauta, sabem muito bem que quando a gente fala de atividades irregulares que atuam em rede, lado a lado com o fato de que elas ocupam territórios e criam constrangimentos ao poder público e à cidadania de forma geral, e criam, não dá para santificar o tráfico e dizer que não, tem um papel comunitário, tem nada, tem um problema enorme. Lado a lado com isso, existe uma rede de financiamento e uma rede de logística que não opera de forma independente. Essa pergunta que eu faço, né, quando eu falei quem ganha ou quem perde, né, eu utilizei esse termo pelo seguinte, agora que já passou alguns dias, né, que a poeira está sentando, a gente começa a pensar, essa mega operação resultou em quê? Só foi nas mortes? Não. Por que eu digo isso? Teve bem mais coisa. Pois é. Por que eu digo isso? Não prenderam o chefe. E mesmo que tivesse preso ou morto, tem 5, 6, 10, 20 na linha de sucessão para ficar no lugar dele. Digamos que esses 120 que morreu, com exceção dos policiais, 120 são bandidos. Tem 500 para entrar no lugar. Né? Só aguardando. Aí a pergunta que eu faço... Enquanto a atividade criminosa for não rastreável, não auditável, não tributável, enquanto a atividade criminosa se abrigar numa taxa de lucro exorbitante, que não é rastreável, em que você pode lavar dinheiro com ela com muita tranquilidade, tem alguém lá em cima lucrando com uma atividade que acontece aqui embaixo, tem alguém que não é atingido pelas operações, enquanto isso acontecer, a atividade vai permanecer. Mas o objetivo principal, assim, pensando assim, a gente conversou em off, não seria, por exemplo, atacar o coração da organização criminosa, que é o financeiro. É o financeiro então, logístico. Nós tivemos, por exemplo, a operação... Não tem fábrica de fuzil dentro do complexo. Exatamente. Nós tivemos, por exemplo, há um mês, eu acho que houve aquela operação Carbono Oculto. Né? Na Faria Lima, né? Na Faria Lima. Legal pra caramba, o que é aí? Trabalho da Polícia Federal, COAF, Receita Federal. Os caras foram aonde? No bolso. Né? Então, aí... Curiosamente, olha que coisa incrível, né? A gente descobriu que o crime organizado, que é tido como uma atividade de favela, na verdade está no coração do centro financeiro brasileiro. Se você for perguntar, quem mora no Rio de Janeiro sabe que a maioria dos caras que comandam essas facções, essas organizações, não moram na favela. Eles moram na Barra da Tijuca. Eles moram na Vieira Solto, se não tiverem em outros países. Então, o que me deixa assim triste de ver é que, independente de ser bandido ou não, foi uma matança. Muita gente morreu. 4 policiais militares não voltaram para casa. O cara se preparou, estudou para combater a marginalidade que tinha 2 meses e morreram, farda, pô. Imagino. Tá entendendo? Então eu acho isso um absurdo. Então quando eu vejo uma operação que foi realizada pela Polícia Federal, COAF, Receita Federal, não morreu ninguém. Várias pessoas foram presas, vários recursos foram bloqueados em bancos, chegou a mais de 1 bilhão. Então, o que me causa espécie é, no momento, 1 ano antes da eleição, acontecer. Todo mundo sabe que quando a polícia entra numa favela, que ela vai atrás, tem gente que vai morrer, muita gente vai morrer. Agora a gente não espera que o policial morra. Entendeu? Então, o que deixa a gente... acabei de falar, se é para atacar o financeiro, por que não ter um trabalho conjunto com a Polícia Federal, com o COAF, com a Receita Federal? O governo do Estado do Rio de Janeiro, que do ponto de vista político não vai fechar com o governo federal por conta de questões que dividem o país há muitos anos, que são questões Nós temos políticas. uma PEC agora, prestes a ser... A gente já tem uma Política Nacional de Segurança Pública, claro, a gente já tem um SUS da Segurança Pública exatamente. Pronto para operar. Aí eu pergunto, qual é a resistência dos governadores de Estado com relação à União? Bom, né? O que diz a PEC? Rapidamente aqui falando, a PEC diz que em casos de crime de organização criminosa interestadual transnacional, haverá participação dos órgãos de fiscalização e controle da União. A estadualização do combate ao crime organizado no Brasil é um erro estratégico.
O corretíssimo é que, observadas as condições que cada estado variam, o crime organizado no Rio de Janeiro não é a mesma coisa que o crime organizado no Recife, não é a mesma coisa em Macapá, não é a mesma coisa no Rio Grande do Sul, e assim vai. Cada lugar tem condições específicas, mas a unificação dessas políticas de segurança em torno de uma agenda concertada com os órgãos de inteligência federais, com o Banco Central, com o COAF, que se não me engano ainda está dentro do Banco Central, são estratégicas, porque senão você vai continuar dando murro em ponta de faca. No limite prático, a gente tem que fazer uma discussão muito grande, que eu acho que é sobre como a gente vai entender até que ponto e por quais meios vai se conseguir reverter o problema do fato de que boa parte das cidades brasileiras hoje tem, e isso é um problema que vai envolver muita gente, não só os especialistas em segurança pública e em questões de logística e de finanças do ponto de vista de rastreabilidade, tá, Helder? A gente tem que fazer uma discussão muito séria sobre o porquê o Brasil tem, nas suas principais capitais e cidades, hoje, zonas de exclusão tão robustas, tão grandes, nas quais a gente tem uma ausência tão grande do Estado, tão grande, que em alguns momentos se questiona a legitimidade de uma operação do Estado, porque olhar para essa operação como foi no Rio de Janeiro e considerar ela um sucesso estratégico, não dá, tá? Não dá. O resultado dela é um resultado ruim. É um resultado ruim em vários sentidos. Mas politicamente... Mas eu ainda me ateria ao problema real. O problema real é que também não dá para imaginar que vai se manter o controle. Eu estou imaginando aqui que todo mundo que está conversando sobre o assunto, seja especialista, seja o público cidadão, todo mundo está entendendo que o Estado tem um monopólio legítimo sobre a soberania do território. Ninguém quer imaginar aqui que vai ter uma cidade ou uma parte de um Estado, de uma federação como o Brasil, de um país do tamanho e da seriedade do Brasil, na qual o Estado não controla. E, por mais amargo que seja, eu acho que tem que ser dito, não tem como evitar a presença policial nessas áreas, porque a polícia, cumprindo seu papel, é a força que deverá, em momentos em que você tem atividades criminosas que impedem essa soberania por parte do poder público, a polícia vai ocupar esses territórios e vai dar conta da neutralização desses delitos para que o Estado possa avançar com saúde, com educação, com urbanização, com tudo que cerca. Quem imaginar algo contrário disso, me perdoe, está imaginando a implosão das instituições públicas. E aí é a barbárie. Mas vamos voltar para o problema. Ainda assim, essa presença da polícia, até imaginando a importância do que é uma instituição republicana como é a polícia, precisa ser feita de uma forma que não venha a colocar a polícia, com perdão do termo, como bucha de canhão da falência, da estratégia de lidar com um problema de tal complexidade. Colocar só a polícia como linha de frente sacrifica a polícia, sacrifica a população. Não estou nem entrando no mérito de sacrificar o crime organizado, porque essa discussão que eu acho que é estapafúrdia. Claro. Assim, lamentavelmente, quem está envolvido em alguma atividade desse tipo, o correto não está, pelo amor de Deus. A gente também não pode imaginar que o jovem brasileiro tem que ter naturalizado como caminho entrar para uma atividade criminosa e é isso mesmo, isso é legal, isso é bacana. Não, não é. O correto é seguir um caminho que ele possa ter a tranquilidade de não ser encarado pelo Estado como um criminoso, alguém que comete delitos, enfim, um marginal. Ninguém quer a marginalização do jovem brasileiro. Então, ninguém em sã consciência acredita que simplesmente tem que entrar na favela e matar porque aquela pessoa que está lá não teria outro destino. Pelo amor de Deus, são pessoas, são cidadãos brasileiros também, criminosos ou não. A questão central para discutir como resolver o problema é que não dá para atribuir ao papel de operações policiais, pura e simplesmente feitas por uma decisão isolada, que por mais que tenha gente séria envolvida, não dá conta da complexidade do assunto, ignorando o fato de que não dá para combater um problema que está ali naquele território, mas se conecta com uma órbita de coisas muito mais complexa, como redes logísticas e financeiras regionais, nacionais e até internacionais. Porque, assim, não tem fábrica de fuzil no Complexo da Penha, não tem aeroporto e não tem um túnel que conecte as plantações de cocaína, por exemplo. E também, a gente sabe muito bem que não tem agência bancária ali, não tem a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, sei lá o quê, que vá permitir um saque em espécie, porque assim, há uma logística, há uma rota financeira que precisa ser compreendida. E aí entra a Polícia Federal, entra a inteligência, entra bem, que não entraram nessa operação. Muitas vezes, a gente fica se questionando se tem solução o problema da violência. Talvez tenha, talvez não tenha. Mas decididamente colocar a polícia na linha de frente, simplesmente propor a ela que seja o ariete da presença do Estado, cultivando uma ideia de que a bravura, de que o uso da força de forma não planejada vai resolver, é uma ingenuidade.
É uma ingenuidade muito grande. Nós estamos conversando aqui com o professor Daniel Chaves, que é doutor e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de História Contemporânea da Unifab. Professor, ficou muito claro para todos nós aqui que o Rio de Janeiro parece ter se tornado o símbolo do colapso da segurança pública no nosso país. Que vai ser a principal pauta eleitoral do ano que vem, junto com custos de vida para o brasileiro médio. Exatamente. Sem dúvida. E nós chegamos à conclusão também, rapidamente aqui, que não se distingue do que acontece da crise do Rio de Janeiro, da crise de outras experiências estaduais, do Amapá até lá em cima. A pergunta que lhe faço: aonde foi que nós erramos como país? Desigualdade social. O Brasil é uma fábrica histórica de desigualdade social e de ausência de oportunidade, de concentração. O Brasil, como um projeto de país, se calca na sua fundação a partir de todo o processo que foi colapso, genocídio, colonização, usemos o termo que a gente quiser, da presença europeia que colonizou o país e transformou o país, o que a gente hoje chama de país, na época uma colônia, em uma fábrica de matéria-prima barata, utilizando mão de obra escravizada, que por sua vez gerou uma altíssima rentabilidade para quem investiu nisso. Então, um pouco da gênese do Brasil é desse extrativismo brutal, vamos chamar assim. Então a gente, desde a nossa gênese, tem uma fábrica de desigualdade social. Quando a gente tem uma fábrica de desigualdade social, a gente não pode dizer que isso por si só explica o fato de que quem hoje é pobre necessariamente vai se tornar criminoso. Mas também a gente não pode atribuir ao indivíduo que encontra-se marginalizado das oportunidades de acesso à saúde, educação, trabalho, renda digna, enfim, habitação, tudo que merece uma vida decente para o cidadão, que na hora de escolher como é que ele vai fazer a sua vida acontecer, seus sonhos virarem realidade, ele também pura e simplesmente acorda pensando: Helder, eu vou virar criminoso. Não funciona assim. As pessoas agem baseadas em interesses e também nas margens de oportunidade que lhes são dadas. Então, respondendo ao Jorge, onde foi que a gente errou, sem dúvida alguma, foi em não corrigir até hoje, e não corrigimos no Brasil, o problema da desigualdade social, que por sua vez constrange oportunidades para pessoas que querem ascender socialmente e ter uma vida mais digna. Esse eu acho que é o ponto. Professor, os governadores, né, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, e lá de Goiás, eles criaram, né, o Consórcio da Paz, né? Uma ação política. Ação política. Você acha que, então, faltando menos de um ano, esse consórcio tem objetivo estritamente político? Até porque esbarra... Toda ação pública tem... Eu falando aqui e você falando aqui, alguém nos ouvindo, todo mundo tem interesse político. Então isso, para mim, não é nenhum problema. Para mim, me parece que, do ponto de vista da estratégia do terreno, da operacionalidade da política, que influenciou, por sua vez, a decisão de invadir, ou a decisão da operação, ou qualquer decisão militar, ela é guiada por políticos. Sejam políticos de farda, sejam políticos de terno e gravata. É guiada por políticos. Essa decisão tem, do ponto de vista operacional, um certo acerto. Por quê? Porque a gente está falando aqui das vésperas, a gente falta agora menos de um ano, né? Para as eleições do ano que vem, eleições que serão estaduais, eleições que serão federais, e sabendo que essa é uma pauta estadual, sabendo que essa é uma pauta federal, a gente tem uma ação, uma tomada de dianteira por parte desse, vamos dizer assim, grupo político de governadores que não estão alinhados ao governo federal, agindo na direção de fazer alguma coisa sobre a segurança pública que, à luz da sua expectativa política, da sua plataforma política, do seu eleitorado cativo, provavelmente produziu um acerto. Você falou no início do programa que boa parte da opinião pública aprovou a ideia de que tem que ter uma operação. Isso não é à toa. Então, esses governadores fazem pesquisa, eles são pessoas sérias. Posso não concordar? Posso concordar, mas eu não posso descredibilizar e infantilizar a decisão deles como um arroubo. Não. Tem um caráter político. O caráter político é simples. Sabendo que a segurança pública, fazem pesquisa, todo mundo faz pesquisa que mexe com política, afinal de contas. Sabendo que a opinião pública tem uma preocupação extrema com relação à segurança pública e sabendo que o governo federal, isso tem que ser dito, hoje não tem nenhum coelho na cartola, não tem nenhuma carta na manga, não tem nenhuma ação verdadeiramente consistente para dizer: é prioridade do meu governo resolver o problema da política pública de segurança. Nenhum dos governos Lula, para não dizer que a gente é chapa branca, não tem isso. Nenhum governo Lula encarou de frente o problema da segurança pública com a magnitude do que ele representa para o cidadão médio brasileiro. Mas assim... E aí eles tomam a dianteira, porque não existe vácuo em política. Claro. Né? Eles tomam a dianteira e falam assim: vamos pautar. E tomaram a dianteira da pauta. Então a órbita... Tanto que a gente está aqui aproximadamente 20 minutos, 15 minutos, discutindo sobre a decisão do governo do Estado. Então, como quem não se posiciona é posicionado, o governo estadual do Rio de Janeiro
Mas assim, com uma decisão política que deve ter um arranjo, deve ter um diálogo. Ninguém toma decisões assim a esmo. Não dá para imaginar que, por mais que eu acredite que estrategicamente o governador Cláudio Castro tenha tomado uma decisão taticamente equivocada, ele tenha agido de forma inadvertida. Ele olhou e falou: tem um problema, tem uma pauta política, a sociedade quer uma resposta e eu vou prover. Perfeito. E eu vou prover mas ela. eu falo, quando eu falo, eu trago aqui para o lado jurídico. Quem analisa, por exemplo, a Constituição e analisa as competências, né? Mas isso no Brasil hoje em dia... Não, mas eu tô fazendo uma análise como advogado, Claro. agora, nesse momento. Mas isso no Brasil hoje em dia... Não, tá... pois é, mas as pessoas precisam também entender esse lado, precisam ouvir um pouco esse lado. Claro. Qual é o lado? Os governos, né, estaduais, eles têm limitações constitucionais. Sem dúvida alguma. Né? Quando a gente fala em análise de... Há um ordenamento jurídico legal do Estado brasileiro. E o governo estadual não pode dizer o governo federal não aceitou. O governo estadual tem suas limitações à sua jurisdição. Quando a gente fala de recursos que são repassados para outros países, a gente não pode deixar de lado o governo federal. Sem dúvida. Quando a gente fala em análise de recursos que são que estão passando aí por laranjas, por bancos, a gente não pode deixar de falar do COAF. Então, quando a gente fala que a gente está a um ano da eleição e a gente observa que os estados têm essas limitações e que a maior parte do que eles falam vai ficar apenas no discurso, as pessoas precisam entender. A maior parte das atribuições constitucionais estão na mão do governo federal. Há um recado muito claro dado pelo governo federal, do ponto de vista político, né? Agora que a poeira está baixando dentro do possível, quem não se pauta é pautado, quem não se posiciona é posicionado. O governo federal, por mais que tenha tido o cuidado de não entrar na pilha, não pegar ar com relação à ação do governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi pautado. Por que ele foi pautado? Porque dentro da sua competência, que é constitucional, uma determinada política pública específica e dessa magnitude, dessa seriedade, ela não teve uma ocupação de espaço por parte do governo federal para dizer: eu vou propor 1, 2, 3, 4, 5 para resolver o problema. E aí nessa de 1, 2, 3, 4, 5 para resolver o problema, o governo estadual olhou e falou: eu tenho uma janela de oportunidade e eu vou ocupar e vou pautar. É o que parece, professor. O governo federal dormiu no ponto. Porque dormiu, claro. A interpretação da Constituição, ela garante a segurança como direito e obrigação de todos. Eu acho que todos. Embora nós estejamos numa federação onde há uma competência dos estados, da União em relação aos estados, ela é relativa. Mas o governo federal, sendo responsável também pela segurança pública, ele tem Polícia Federal, ele tem IBAMA, ele tem Marinha, tem Aeronáutica, ele tem Exército, ele tem vários órgãos de controle que poderiam, esses sim que ele tem competência, estarem já organizados no Estado, e aquele Estado que quisesse aderir, aderia. Porque eu acho que a gente sai do Fla-Flu, sabe, Jorge? Não foi. Eu acho que a gente sai do Fla-Flu, a gente sai do jogo do empurra. Não adianta acreditar que a solução é a operação e muito menos que pura e simplesmente a operação policial vai resolver o problema. Sim, claro. Não dá para acreditar que todos os problemas do Brasil, do ponto de vista de segurança pública, são responsabilidade de determinadas organizações criminosas. Não dá para acreditar, pura e simplesmente, que um lado é o responsável por um problema tão sistêmico. Sim. É justamente esse o argumento. O argumento é simples. Agora, tem um problema, professor, que me preocupa muito aqui, e certamente os amigos que estão nos ouvindo agora devem ter lá um lado contra, outro a favor do que nós estamos falando aqui, dependendo da interpretação de cada um. A ideia é justamente que isso não é a saída. Exatamente, mas tem o seguinte, a pesquisa realizada agora demonstrou que 80% das pessoas que moram nas favelas aprovam esse tipo de ação da polícia. Mas até aí, da polícia. Até agora, aí, até eu entendo, Jorge, que é importante. Eu também. Agora, para mais operações dessas no futuro. Agora, até que ponto essa opinião pública feito, né? deve ser usada como justificativa para ações ainda de mais força que vai causar mais vidas perdidas disso nesse momento eleitoreiro, né, nessa vertente? Isso é preocupante. Muito. E mais do que isso, assim, no calor dos fatos, no calor do drama do problema, a gente agir em função da volatilidade da opinião pública. Esse é o problema para mim, sabe? De novo, só para tentar explicar. Não é que a operação policial esteja errada em si. Sim, claro. Não é que, pura e simplesmente, a gente tenha falando, então deixa lá. O problema central é que é um problema tão complexo, com uma interdependência de fatores tão grande, que envolve tantas agências públicas, tantas dimensões do ordenamento jurídico legal, que a gente pura e simplesmente acreditar que pegar um grupo de policiais, dar um fuzil na mão, ou colocar um caveirão, vai lá e vai resolver o problema, não vai. Vai matar cidadão, vai matar criminoso, vai matar polícia. Vai morrer policial, vai morrer todo mundo. E aí sacrifica, no limite,
a eficácia da instituição policial, que é crucial Claro. para a gente falar em segurança pública. Tem como falar de segurança pública sem polícia? Não tem. Não tem. Mas então, na verdade, o exercício não é de criminalizar a ação policial, dizer que isso é um absurdo, mas até mesmo de preservar a capacidade do dispositivo de segurança pública que representa a polícia na direção de resolver o problema. Colocar ela, entre aspas, na doida, não vai resolver. Muito bem. Professor, vamos ver essa matéria.